falar sobre filosofia, tá bom? Quer dizer, filosofia sempre, né? Vamos falar sobre filosofia moderna, né? Vamos falar sobre o que é empirismo e o que é racionalismo, tá bom? E como que essas duas correntes elas interferem ali na construção do pensamento, tá bom? Vamos trazer alguns filósofos aqui para vocês pensarem. Enfim, vamos lá para a videoaula? Faz o seguinte, acompanha comigo, tá bom? Vamos lá, galera. Grande abraço. Então, pessoal, vamos falar aqui hoje sobre filosofia moderna, como eu já disse, né? Vamos falar aí sobre o racionalismo e o empirismo, tá bom? Sobre essas duas correntes filosóficas, né, que vão determinar o pensamento aí na modernidade, tá bom? Vão determinar ali o grande duelo filosófico do pensamento na modernidade. Vamos então falar sobre esses dois assuntinhos e seus respectivos pensadores, ok? Então, olha aí, vamos falar também sobre o racionalismo, né? Vamos falar primeiro, aliás, sobre o racionalismo. O racionalismo de René Descartes, né? Conhecido aí como um dos filósofos precursores do racionalismo, ele vai falar com a gente ali sobre o princípio do conhecimento, o princípio do pensamento, né? É o racionalismo, tá bom? Diferente aí de outros filósofos que a gente vai ver que vai falar que é o empirismo, tá bom? Olha aí, René Descartes, né? Um filósofo expoente da filosofia moderna. Ele rompe com o conhecimento medieval, baseado no tomismo, e influencia e recebe influência ali da ciência nascente, né? Da ciência que estava emergindo ali desde o século XV com o movimento humanista, né? Por exemplo, aí o Galileu Galilei, que é um expoente do humanismo também. Principais características de René Descartes, da filosofia cartesiana, é o racionalismo, óbvio, que está trazendo aí para a gente um método, a dúvida e o racionalismo, né? Ou seja, é preciso, né, duvidar, é preciso questionar, né? Como diz aí a própria frase icônica do René Descartes, penso, logo existo, né? Essa frase, né, ela está baseada justamente nesse princípio da dúvida, né? Porque a dúvida ela é o princípio da existência, ela determina o pensamento, é a partir da dúvida que você busca as respostas, tá bom? E essas respostas devem obedecer a um método científico, né? Um método racional, né? Baseado intrinsecamente na razão, pessoal. Olha aí, ó, o método não é suficiente ter espírito bom. O principal é aplicá-lo bem, né? Isso aí é um trecho da obra dele, do Discurso do Método, né? É um trecho de uma parte da obra dele, tá bom? Regras determinam conhecimento seguro, não talentos pessoais, títulos ou tradições. São 4 essas regras, né? Clareza e distinção, análise, ordem e enumeração, né? Através desse método se buscava ali a formulação do pensamento racional cartesiano, tá bom? Então, pessoal, o racionalismo vai ter aí essa projeção ali cartesiana, como a gente vem falando, né? Então, olha aí, não temos acesso direto, né, ao mundo, mas pensamos sobre o mundo. Sentidos podem enganar, razão dá acesso ao ser dos corpos, né? Ou seja, a razão dá acesso à verdade, né? Ao ser essencial. Os sentidos são enganosos, os sentidos eles são projeções, né? São repetições e eles não representam ali a realidade, mas uma projeção manipulada. Agora, manipulada pelo empirismo, pela experiência. Agora, a razão não. A razão, ela faz parte do ela é um norte, né? Ela é a verdade. A razão é que dá acesso à essência, tá bom? E isso é fundamental, porque isso traz pra gente ali uma relação muito grande, né, com o pensamento platônico, por exemplo, né? Platão dizia ali sobre o mundo inteligível, sensível, lembra? Razão, ideia, razão, né?
sentidos, experiência, prática. Então, ou seja, o pensamento cartesiano ele tem ali uma carga de influência do pensamento platônico também. Beleza? Olha aí, nós temos então, dentro da razão, dentro do racionalismo, esses três tipos de ideias: adventícias, factícias e inatas. As ideias adventícias são vindas dos sentidos, características físicas de seres individuais, né? Ou seja, o que a gente percebe, o que a gente sente através dos nossos sentidos. As factícias são vindas da imaginação. Seres fantásticos, seres criados, né? Seres imaginados. As inatas são originárias da própria razão. Deus perfeito, ideias geométricas, ou seja, o conhecimento racional, a própria razão em si, tá bom? E aí vale dizer também que René Descartes tinha ali uma forte ligação com a Igreja Católica também, tá bom? Isso aí vai dar, por exemplo, a gente entender por que ele vai falar ali, de onde ele vai tirar a razão. A razão seria esse elo, né? A razão seria esse elo com o divino, como você pode ver no exemplo Deus perfeito, né? Mas também ideias geométricas baseadas na consciência matemática de René Descartes. E aí nós também vamos falar de empirismo com esses três pensadores, Locke, Bacon e Hume, né? John Locke, Francis Bacon e David Hume. Mas nós só vamos falar sobre o empirismo na próxima aula, tá bom? Na próxima videoaula. Por hoje nós vamos ficar aqui falando aí sobre essa introdução da filosofia moderna e o racionalismo. O empirismo ele entra na próxima aula, para o vídeo não ficar muito grande, tá bom? Beleza, beijão! Então, pessoal, por hoje é isso, tá bom? Muito obrigado. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Na próxima aula nós continuamos em filosofia moderna, abordando aí alguns autores na sequência, tá bom? Grande abraço, fiquem bem, tá bom? Beijo nos corações, pessoal. Até mais.